Eu vou falar de algumas coisas aqui, de algumas coisas que eu já falei ontem, mas é somente para quem iniciou hoje, né, o nosso ensino, não ficar perdido. E até mesmo com este ensinamento agora aqui na tela, você que participou ontem, talvez você vai entender um pouco melhor tudo o que eu ensinei. Mas vamos lá. O mar, ele vai se tornar em sangue, os navios vão naufragar e seres marinhos morrerão. Então nós temos que entender que uma parte das pragas, as pragas dos 7 selos, elas vão atingir uma terça parte dos homens, das pessoas. As 7 trombetas vai atingir uma terça parte da natureza e as 7 taças, elas atingem de maneira global. Taça significa derramamento, né? Então vai derramar sobre tudo ali e vai pegar toda a terra, tá ok? Então algumas pragas que elas acontecem só uma parte, tá? Elas vão se repetir nas 7 taças de maneira global, para você entender. Então, uma das pragas, o mar, ele se torna em sangue, os navios vão naufragar e seres marinhos vão morrer. Por exemplo, eu estive em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, o que eu vi lá de iates, que são casas luxuosas, tá ok? Que a pessoa pode ir para o mar e viver normalmente. Mas essas pessoas não pensem que vão escapar, porque quando elas forem para o mar, o juízo de Deus virá sobre a terra e também sobre aqueles que estiverem no mar, tá ok? O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar, tá ok? E a terça parte das embarcações naufragaram. Se você continuar lendo o versículo, você vai ver que diz isso aí. Tá ok? Uma estrela, outra praga, uma estrela chamada absinto, ela vai cair sobre as águas e vai tornar a terça parte das águas potáveis do mundo em águas amargosas. Nós sabemos, irmãos, que a maioria das águas potáveis do mundo está aonde? No Brasil. Tá ok? Inclusive eles desejam muito, né, a floresta amazônica, o Pantanal, mas não estou afirmando, é uma tese minha, um pensamento meu. Será que essa estrela cairá nas águas do Brasil? Será? Né? Então, não estou afirmando, mas é uma hipótese, tá ok? O nome da estrela era absinto e a terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:11. Muitas pessoas vão morrer ao beber aquelas águas porque elas se tornarão amargas, amargosas. Quando você lê no passado, quando Moisés sai do Egito e ele vai em direção ao Monte Sinai, eles passam pelo deserto de Elim e eles passam também pelo deserto de Mara. A palavra Mara, o nome Mara significa amargura, amargoso, tá ok? Então quando eles chegam ali, os homens com sede, porque estavam no deserto, eles veem as águas, eles começam a ir lá correndo para beber água. Quando eles vão beber, eles começam a morrer. E aí Moisés clama a Deus e diz: Senhor, o que eu vou fazer? E aí Deus diz para ele, você vai cortar, Deus mostra para ele uma árvore, e Deus manda ele cortar o tronco daquela árvore e lançar o tronco daquela árvore naquelas águas. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, quando o tronco toca nas águas, aquelas águas são curadas, e aquelas águas que antes eram amargura, agora se tornam remédio, as pessoas bebem dela e são curadas e não morrem mais. Esse tronco representa o quê? Jesus Cristo, querido. Representa o Senhor Jesus, representa a cruz de Cristo, certo? Que Jesus levou na cruz toda a amargura do ser humano. Então, quando você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, certo? Você é lançado tudo na sua vida que te traz amargura, é lançado na cruz de Cristo. E isso vai trazer o quê? Refrigério e cura para a sua alma. Amém? Então você tem que ver entender que tudo que aconteceu no passado era uma sombra do que estava para acontecer com a vinda do Filho de Deus. Né? Jesus lá na cruz, ele recebe o fel. Quando ele pede água, ele recebe o quê? Ele recebe o fel, ele bebe, eles dão para ele o amargo, o absinto para ele beber. Ou seja, Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Ele levou sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados, todas as nossas iniquidades, pecados, amargura, tristeza. Jesus levou sobre ele, querido. Então Jesus experimentou o amargo
para você não ter que experimentar o amargo na grande tribulação. Você entendeu por que Deus tem misericórdia de você? Você entendeu por que você não precisa ter medo do Apocalipse se você tem Cristo? Tá? Porque Cristo, ele levou sobre ele o mal para que você pudesse levar o bem, estando em Cristo. Amém? Ele carregou o pecado para você poder carregar a santidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele levou prego nas mãos para você poder carregar a sua Bíblia na sua mão. Você receber a espada do Espírito. Ele levou prego nos pés para você ser calçado com as sandálias do Evangelho da Paz. Ele levou uma coroa de espinho na cabeça para você receber um dia uma de glória. Amém? Ele teve o peito rasgado para você poder ter um coração novo, em nome de Jesus. Ele levou todos os pecados sobre ele para que você possa agora levar dentro de você o Espírito Santo de Deus. Amém? Então isso é muito importante, né? Ainda dá tempo de você convidar as pessoas para assistir esse ensinamento bíblico. Compartilhe aí com seus amigos, tá? No WhatsApp, convide as pessoas, tá ok? Então vamos lá. Jesus experimentou o amargo, né? Aqui uma ideia, né? Da estrela absinto caindo sobre a terra e causando muito estrago, tá? O sol, a lua e as estrelas vão escurecer. Então elas não darão mais o seu brilho, tá? O sol não dará mais o seu brilho, as estrelas também não. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Apocalipse 8:12. Então não vão brilhar. O dia vai ser um dia escuro, tá ok? O dia será escuro. Preste atenção nisso, tá? Então as pessoas, vai haver uma praga, eu vou falar lá na frente, vou dar versículos, que haverá as trevas tão fortes na grande tribulação que as pessoas, elas poderão apalpar, tá ok? As trevas, né? Mas por enquanto o sol ele vai escurecer, não dará mais vitamina D, assim as plantas vão enfraquecer, não darão o remédio que os homens precisam, tá? E a própria saúde do ser humano, se não tem vitamina D, ele vai enfraquecer, e aí doenças piores do que o coronavírus, doenças piores do que a AIDS, do que o coronavírus, do que a lepra, elas virão sobre os seres humanos na grande tribulação. Então agora é hora de acordar, queridos. Agora é hora de acordar, agora é hora de você pensar na sua vida com Deus. Nós estamos experimentando, o mundo inteiro está experimentando um pouquinho do que será a grande tribulação. Um pouquinho, eu vou pôr aí talvez 0,1% do que será a grande tribulação. O coronavírus é isso, é 0,1% ou talvez até menos do que será a grande tribulação. Jesus falou que haverá uma grande tribulação sobre a terra, Mateus 24, como nunca houve e jamais haverá na face da terra. Então é hora de acordarmos, é hora, a igreja de Jesus está dormindo. Eu creio que o coronavírus ele veio para acordar a igreja, para mostrar para as pessoas que igreja não é isso aqui, ó, paredes, ó, não é isso aqui, ó, paredes, não é aquilo ali. Igreja somos nós. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, querido. Tá ok? É hora de acordarmos que não precisamos preocupar muito com o material. Temos que preocupar com o espiritual, porque tudo é passageiro, querido. Tudo é passageiro, mas a alma do ser humano, ela é eterna. Ela é de consequência eterna. Ela não morre. Ela não será extinguida. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. E na grande tribulação as pessoas estarão experimentando um pouquinho do inferno aqui, tá ok? Vamos lá. A praga que sai do abismo, esta é a pior das pragas, querido. Essa é a pior das pragas, a praga que sai do abismo. A Bíblia diz lá em Lucas 16:19 que existe um abismo no centro da terra, onde tem demônios que estão presos lá. Se você vê a parábola de Cristo, Jesus ele diz que havia um homem rico, certo? E havia um mendigo chamado Lázaro que comia das migalhas que caía da mesa do rico. Morreu, então, o rico, certo? E abriu os olhos em tormentos nas chamas do inferno. Morreu também Lázaro, o mendigo. Mas ele foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos de Deus. E quando o rico abriu os olhos lá,
em tormentos nas chamas, ele olhou para o outro lado deste abismo e ele viu Abraão no seio de Abraão. E ele disse, e viu a Lázaro também, o mendigo, e ele disse, pai Abraão, permita a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água, porque estou em tormentos nessas chamas do inferno. E aí Abraão diz para ele, não tem como passar daqui para lá, nem de lá para cá, porque tem um grande abismo que nos separa. Então o rico diz, Senhor, pai Abraão, então permita a Lázaro que eu volte para a casa dos meus pais. Permita-me, Senhor, permita-me que eu, Lázaro, permita a mim que eu volte para a casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos lá na terra, para que eu avise a eles deste lugar de tormento. Olha que coisa. Primeiro, nós aprendemos nessa parábola que o rico lembrava, depois da morte, ele lembrava da vida dele aqui na terra. Quando você lê algum versículo bíblico que diz, fulano morreu, está dormindo, a palavra dormir significa morte. Significa descanso também. Tá ok? E a palavra morte significa separação. Bem-aventurados são aqueles que não fazem parte da segunda morte. Sabe qual que é a primeira morte? É essa que o corpo físico é separado dos entes queridos. É um sofrimento, não é? Mas a segunda morte é pior. É aquela que o rico experimentou. A separação do homem de Deus. Ele sendo queimado, lançado no inferno por toda a eternidade. E o rico lembrava da vida pregressa dele aqui na terra. Então a pessoa quando morre, ela lembra da vida dela aqui na terra. Imagina a pessoa que ouviu agora essa mensagem, ela morre e não crê em Jesus, não aceita Cristo e continua com a vida dela no pecado, e ela vai para o inferno. Certo? O que vai acontecer? Ela vai lembrar deste ensinamento. Ela vai lembrar que ela teve a oportunidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, mas ela não recebeu. Então, eu aconselho você que está me assistindo agora. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje. Aceite agora. Se você está desviado do Evangelho, se reconcilie agora com o Senhor. Amém? Essa é uma grande oportunidade que Deus está te dando. Então agora preste atenção, porque esse desenho que eu vou mostrar, ele é um desenho muito forte, tá? Eu contratei um desenhista para desenhar sobre esta praga, sobre o gafanhoto do inferno. Sobre o gafanhoto do inferno, sobre esse demônio que vai sair desse abismo. Esse abismo que eu expliquei para você, que fica no centro da terra, onde Deus aprisionou demônios lá. Segundo alguns teólogos, esses demônios, eles não acreditam, eles não obedecem nem o diabo. Eles se rebelaram junto com o diabo, certo? Mas Deus teve que aprisionar eles, vai soltar eles por determinado tempo, senão eles destroem a terra rapidinho e os moradores da terra. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Tá ok? Então vai sair fumaça desse abismo, certo? Para a terra, e dessa fumaça vai sair esses demônios que a Bíblia chama eles de gafanhotos. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, pessoal, olha aí, ó. Esses são os demônios. Esse é o demônio. Você vê que ele tem rosto de leão. Ele tem cauda de escorpião. Ele tem asas de gafanhoto. Asas de gafanhoto. Corpo de cavalo. Couraça. Couraça. Certo? E a Bíblia diz, olha, dedo de leão, cabelo de mulher, rosto de homem. E tem uma coroa na cabeça deles. Ou seja, provando que são principados. São príncipes, não é qualquer demônio. Só que esses demônios, eles vão chegar materializados. Materializados. Presta atenção nisso. Certo? Hoje as pessoas têm medo dos demônios manifestando nas pessoas. Tem crente cristão que tem medo de demônio. Essa é a verdade. Imagine então esses demônios aqui. A pessoa, irmão, ela vai entrar dentro de um cofre para tentar se proteger disso aqui e não vai conseguir. Eles vão vir para a terra materializados e eles vão atormentar as pessoas. Eu quero ler para você aqui, ó. Tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem nenhum dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Ou seja, eles não vão fazer mal para a natureza, eles vão fazer mal para os homens, eles vão atormentar os homens que não têm o selo do Espírito Santo. E foi-lhe permitido que, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer ardentemente, mas a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como os rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei do abismo. Em hebraico, significa Abaddon, e em grego, Apolion. Então, veja bem, irmãos. Aqui não dá para ver nessa imagem, porque a tela ficou pequena, mas tem um desenho aqui do Apolion, que é o rei deles, desses principados. Então, quando as pessoas pregam na internet aí, que no Apocalipse a morte não vai matar, não é isso. Somente durante 5 meses, as pessoas não morrerão para que elas sejam atormentadas por esses demônios. Durante 5 meses, isso é pior do que coronavírus, irmãos. O que o homem vai fazer com isso aqui, contra isso aqui? O que o ser humano, qual o tipo de arma que o ser humano vai poder usar contra isso aqui? Nenhuma. Qual tipo de antivírus que ele vai poder usar contra isso aqui? Nenhuma. Agora imagina só um trem de ferro passando. Aqui em Betim tem trem. Quando você está perto ali de trem, tem trem passando, vai fazendo aquele barulho violento de ferro com ferro. Assim será o barulho desses bichos chegando. Aí as pessoas a pessoa vai pular de um prédio de 50 andares, vai cair, vai quebrar todo e não vai morrer. E ela será atormentada por esse bicho. Ela vai pegar uma faca, vai enfiar no coração e não vai morrer. Ela vai dar um tiro na cabeça e não vai morrer, porque ela será atormentada se ela não tiver a marca de Deus. Por quê? Porque tem pessoas na grande tribulação que não farão pacto com o anticristo, não vão aceitar a marca do diabo na mão deles e nem na testa deles. E eles vão, certo, se converter a Jesus verdadeiramente e vão dar a própria vida para se salvar. E essas pessoas vão ser seladas por Deus e elas não serão atormentadas. Mas não estou falando da igreja, porque a igreja de Cristo, ela já foi arrebatada. Tá ok? Ela já subiu para o céu antes do início da grande tribulação que começa em Apocalipse 6. Então fica esse ensinamento para você entender, tá ok? Olha que terrível. Olha que coisa terrível, terrível, terrível. Né? Vamos continuar o nosso ensinamento, então? Já mostrei para vocês aí, tá? Desejarão a morte por causa da praga que sai do abismo. Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Algumas traduções diz, desejarão ardentemente morrer, mas não conseguirão. Imagina só, as pessoas têm medo de cemitério, né? Não gostam de morar perto de cemitério, não gostam de passar, não gostam de ir em cemitério. Imagina quão terrível será essa praga ao ponto das pessoas desejarem morrer. Hoje todo mundo está com medo de morrer, pessoal, por causa do coronavírus. Olha que coisa. Vou voltar aqui, ó. Elas estão com medo de morrer por causa do coronavírus. Todo mundo aí está desesperado, está louco aí, a maioria perturbado aí, por causa de medo de morrer.
Mas aqui nessa praga, elas vão desejar morrer. É o contrário. Tá ok? De tão terrível que será. Então é hora de acordar, é hora da igreja acordar, é hora de você entender que você tem que servir a Deus não só quando o templo voltar a funcionar, mas servir a Deus na sua casa, servir a Deus no seu trabalho, servir a Deus sozinho quando você estiver sozinho, você ter a sua vida com Deus de santificação, de jejuar, de orar, de preocupar todo dia em ser salvo. É isso que é importante. Todo dia você tem que se preocupar em ser salvo. Eu quero ganhar multidões para Jesus, irmãos. Mas eu quero ganhar primeiro, sabe quem? Eu, a minha esposa e os meus filhos.